Povo abençoado de Deus, Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Quero trazer uma palavra para o seu coração, que Deus tem colocado no meu coração. Tem duas palavras para mim colocar aqui no canal. A outra palavra eu vou colocar amanhã, porque já fiz um vídeo hoje de manhã e estou fazendo este agora. É uma palavra, querido, que fala quando Isaías foi entregar uma profecia para o rei Ezequias. Amados, o rei Ezequias, ele estava com a casa toda desordenada. A casa estava desordenada. Quando Deus fala nossa casa, põe em ordem sua casa, é a casa espiritual, é a nossa vida. Deus mandou o profeta Isaías entregar uma mensagem dura para o rei Ezequias. Foi uma mensagem dura, meu povo. Uma mensagem assim: o Senhor manda te dizer, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. É duro ou não é esse recado? Se ouvir da boca de Deus, Deus falando para você botar em ordem a tua vida, porque senão você vai morrer? Irmãos, o profeta Isaías não era como os profetas de hoje, de internet, que brincava. Os profetas de Deus antigamente, queridos, quando falava, Deus assinava embaixo. Por isso que é o que eu falo, muitos profetas aí têm profetizado, têm passado vergonha, porque não é Deus que fala pela boca deles. Então, amados, quando Isaías entrou ali no palácio, deu aquele recado de Deus, aquela mensagem de Deus, aí Isaías estava indo já embora. E ainda lá no pátio aconteceu um episódio. Quando ele entregou o recado para o rei Ezequias, ele se humilhou perante o Senhor. Presta atenção, ele não rebateu o profeta, não questionou, porque ele sabia que Isaías era profeta de verdade. Profeta de verdade. Ele não questionou, não rebateu. Ao contrário, ele foi para o joelho. Ele botou o rosto na parede ali e clamou por misericórdia ao Senhor. Por misericórdia, ele clamou. Ele se humilhou diante do Senhor. Olha que coisa linda, gente. Minha gente, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a humilhação chama a atenção de Deus. Quando nós somos humildes, isto chama a atenção de Deus. Por isso que a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Humilhai-vos. Não adianta você orar com arrogância, fazer orações arrogantes perante Deus, porque ninguém merece nada. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos nada. Tudo, meu povo, que Deus dá para nós é por bondade, é por misericórdia. Não é porque nós merecemos, é porque Ele é um Deus bom. Ele é bom. E Ele sabe que nós não merecemos. E Ele nos abençoa, mesmo sem merecermos. Mas, quando Deus encontra algum crente arrogante, tem crente arrogante nas suas orações, Senhor, se o Senhor não fizer isso aqui, eu faço isso, eu rasgo a Bíblia, eu não vou mais na tua casa. Presta atenção, Deus não precisa de você. Presta atenção no que eu te digo, Deus não precisa de você. Você precisa dele, mas ele não precisa de você. Ele sem você, ele será sempre Deus. E você sem Deus é o quê? O que você é sem Deus? Ninguém, nada.
Então, quando você entrar na presença do Senhor, entra com humildade. Não cobre nada de Deus, porque Deus não te deve nada. Entre com humildade, porque a humildade chama a atenção de Deus para Ele escutar tuas orações. Ezequias fez isso. Ele ouviu o recado de Deus. Deus entregou o recado de morte para ele. E ele não rebateu o profeta. Ele foi lá, dobrou os joelhos, virou a cara para a parede, orou e chorou. Quando Isaías nem tinha terminado de sair ainda do pátio, Deus falou com Isaías: volta, meu filho, volta, entrega outro recado. Olha que oração rápida, atendida com rapidez, meu povo. Tem oração que Deus ouve com rapidez. Com urgência, porque aquele recado foi um recado de morte. E Deus, quando fala, Ele faz. Porque Ele é um Deus bom, mas Ele também é justiça. E Ele não brinca nas suas falas. Quando Deus fala, Ele cumpre, meu povo. Então Deus disse para Isaías: volte lá, fala com Ezequias, que eu ouvi a oração dele e a humilhação dele, e que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele, ou meu povo, para quem estava sentenciado à morte. Deus, aí agora, respondendo à oração do rei Ezequias, Deus se agradou da oração. Deus tem que se agradar da sua oração, meu irmão. Se Deus não se agradar da sua oração, a tua oração não é atendida. Por isso que a Bíblia diz: pedes e não recebeis, porque pedes errado. Deus tem que se agradar da sua oração. Porque quando Deus se agrada da nossa oração, Ele atende. Se Ele não se agradar, Ele não atende. Ele se agradou da oração do rei. Uma oração de humilhação, reconhecendo seus pecados, seus erros perante o Senhor. Porque nós somos falhos. Ninguém pode cobrar de Deus nada. O que você pode cobrar de Deus? Quem é você para cobrar alguma coisa de Deus para você? No que é que Deus está te devendo? Você pode ser o crente mais fiel na igreja, não perde um culto, ser dizimista, faz tudo certinho, mas ainda assim você não pode cobrar nada de Deus. Porque Deus não deve nada para ninguém. Ainda nós estamos devendo muito para Ele. Porque Ele fez algo tão grandioso, que foi nos dar a vida e a vida eterna, através do seu Filho Jesus, coisa que ninguém podia e nem pode fazer. Quando entrares na presença de Deus, entra com humildade. Peça para o Espírito Santo dirigir sua oração. Quando Deus encontrar humildade no teu coração, Ele vai olhar para você, Ele vai focar na sua oração. Deus ama a pessoa humilde. Por isso que a Bíblia fala muito de humildade. Se humilhe, porque no tempo certo o Senhor vos exaltará. Mas tem gente que fala: se o Senhor não fizer isso, eu não faço aquilo. Se o Senhor não me abençoar, eu não vou mais na igreja. Se o Senhor não fazer isso, eu rasgo a Bíblia. Pode rasgar quantas Bíblias você quiser. Se você quiser deixar de ir na igreja, você não pode chantagear Deus, ok? Deus não pode ser chantageado por ninguém, porque Ele é Deus, soberano, poderoso. Ame-o. Entre como entra na presença de um pai para pedir algo com humildade. Reconheça a soberania de Deus, porque Ele dá a quem Ele ama. Ele abençoa aqueles que Ele ama. Então seja filho. Fala com teu pai com respeito. Honre teu Deus e Ele te honrará. Ele te honrará. Faça que nem o rei Ezequias. Se humilhe, porque a humilhação move o coração do Senhor. Acabe, até o rei Acabe um dia, aquele marido de Jezabel, um dia Deus também falou com ele duro e ele se vestiu lá de saco, se humilhou, viu? E Deus atendeu a oração dele por causa da humilhação. Depois ele errou de novo, entende? Então, entre na presença do Senhor, se humilhe e Deus te responderá. Um beijo no coração de vocês. Entre, comente, curta esse vídeo, compartilhe, ok?
Deus não deve nada para ninguém. Tchau, fique na paz do Senhor.